Olá! Hoje nós vamos falar sobre crianças que praticam bullying, né? O que leva a criança a ter esse tipo de comportamento, a agredir fisicamente ou com palavras, enfim, a vitimizar outra criança. O que a gente percebe é que essa criança geralmente não consegue transformar a sua raiva em diálogo. E ela não aprendeu a respeitar o outro, as diferenças, a se sensibilizar com o sofrimento do outro. Na maioria das vezes, são crianças hostis, intolerantes e que acreditam, às vezes por estarem acostumadas com isso, que seus atos não vão ser punidos. E aí, qual que é o motivo para esse comportamento? O que leva a criança a isso? Na realidade, não existe um motivo, é uma questão bastante complexa e a gente percebe que existem aspectos que podem influenciar a esse comportamento. Por exemplo, essa criança pode estar vivenciando situações bastante conflituosas, traumáticas até para ela, como separações na família, situações de violência familiar ou de violência social, como agressões em casa, discussões constantes entre os pais, ou seja, violência gera sim mais violência. Outro aspecto que pode influenciar é a passividade dos pais, a dificuldade de dizer não, de impor limites. Às vezes a família é tão passiva que é a criança quem comanda, quem domina os pais, e eles acabam perdendo totalmente o controle. E aí, se em casa esse comportamento dá certo, a criança replica em outros ambientes, como é o caso da escola. E aí elas vão fazer de tudo para também dominar, para submeter os colegas e até mesmo os professores. Outra questão também que às vezes pode influenciar a prática do bullying é essa criança ter o diagnóstico de uma psicopatologia, como é o caso do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que traz para a criança sintomas como dificuldade de atenção, impulsividade e também o TDO, transtorno desafiador opositivo. Por isso é uma criança que precisa muito de ajuda, porque às vezes esse comportamento dela é a forma que ela encontrou de pedir socorro mesmo. E se esses comportamentos não forem cuidados, eles podem trazer sérias consequências, inclusive para os pais, e podem seguir a criança até a vida adulta, trazendo aí diversas outras complicações. É muito importante que essa criança passe por uma avaliação profissional, para que sejam identificados esses aspectos, essas questões que estão influenciando nesse comportamento. E os pais, em hipótese alguma, devem ignorar a situação. É fundamental que se tenha com a criança uma relação de diálogo, de compreensão, de afeto, mas nesses casos em que ela praticou bullying, ela precisa receber a punição por esse ato. Ela precisa saber que seus atos possuem consequências, como nós já falamos aqui. E aí os pais e a escola podem se unir para definir quais vão ser essas consequências para a criança. Os pais também precisam analisar sua conduta diante dos filhos, se eles estão conseguindo impor limites, dizer não, porque o não é muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento dessa criança. O grande desafio é fazer com que essas crianças desenvolvam valores éticos, como respeitar as diferenças, ter empatia diante do outro. E para isso, o exemplo dos pais é fundamental. Por isso, pais, fiquem atentos, sejam amorosos, mas firmes com os filhos, saibam dizer não, porque dessa forma é possível combater o bullying. Bom, por hoje é só. Nós temos um novo encontro na próxima quarta-feira e, em caso de dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo telefone 99197 5184. Até mais!